as notícias da sua região e a gente se vê amanhã, logo depois do Mais Você. Combinado? Até lá. Tchau, tchau. Meio-dia Paraná. Oferecimento Droga Mais, a sua farmácia. E Frimeza, quem experimenta, recomenda. Onze h 46, bom dia! O Meio-Dia Paraná pede espaço na programação da RPC para deixar você bem informado. Na sua tela, imagens ao vivo desse começo de tarde cinzento. É o tempo muito seco, muitas queimadas em Londrina e na região. Bombeiros também estão sofrendo com o trabalho extra deixado por incêndios em casas, no comércio e até em uma igreja hoje cedo. Mônica Dal, bom dia para você! Oi, Alberto, um bom dia para você, um ótimo dia para todos. É uma combinação, né, Alberto? Calorão, tempo seco, e a gente acompanhou hoje o princípio de incêndio na Igreja Rainha dos Apóstolos aqui em Londrina. Foi uma situação bastante assustadora, o local ali, principalmente o salão paroquial, se encheu de fumaça e esse incêndio foi causado por um objeto que a gente vai contar mais detalhes de tudo o que aconteceu daqui a pouco. Além desse incêndio aí na igreja, a gente percebe também que esse tempo seco traz outras consequências e também mais incêndios em vegetações. Muitas ocorrências, bombeiros trabalhando muito aqui em Londrina e também na região para fazer o combate. Então daqui a pouco a gente volta e traz mais detalhes sobre tudo, sobre incêndios em vegetações e também nessa igreja que aconteceu hoje de manhã. Valeu, Mônica, obrigado. E quem também participa ao vivo dessa edição é a Kathleen Tanan, que acompanha um julgamento de bastante repercussão. Kathleen, bom dia para você. Oi, Alberto, bom dia para você, para quem está acompanhando a gente hoje aqui no Meio-Dia Paraná. Quem está sendo julgado aqui dentro do Fórum Criminal Provisório de Londrina é o Alan Borges. Ele que é acusado de ter matado a ex-esposa a facadas em julho do ano passado. A vítima era Sandra Mara Curti, que tinha 43 anos de idade. Neste momento, testemunhas estão sendo ouvidas aqui dentro do tribunal. 3 pessoas já falaram, agora a 4ª testemunha fala aos jurados. A gente está falando de 5 mulheres e 2 homens que compõem o tribunal, então, que compõem esse júri, que vão ser responsáveis aí pela sentença de condenação ou não do Alan Borges. Daqui a pouquinho a gente volta com todos os detalhes desse julgamento, dessa triste história. Valeu, Kathleen, obrigado. E o Meio-Dia Paraná dessa quarta-feira traz também uma nova rodada de fiscalização nos radares instalados por ruas e avenidas de Londrina, um trabalho do IPEM ao longo da manhã dessa quarta-feira. Os preparativos para as interdições em avenidas nos arredores do Bosque, ali ao lado da Catedral. Perigo no trânsito, câmera flagra acidente grave entre carro e moto. O motociclista ficou gravemente ferido. E mais, Justiça autoriza retorno ao trabalho de 44 auditores fiscais afastados durante a Operação Publicano. E um reencontro com a história. 43 anos depois, o Tubarão volta hoje ao estádio em que fez a sua melhor temporada do Brasileirão, lá nos anos 70. É o Meio-Dia Paraná no ar, até a 1h05 da tarde. Meio-Dia Paraná começa falando da Operação Publicano, que investigou um suposto esquema de corrupção por parte da Receita Estadual do Paraná, por seus agentes. A Justiça autorizou a volta ao trabalho de mais de 40 auditores investigados. A decisão atende a pedidos de advogados e da própria Receita Estadual.
A instituição apontou que os auditores afastados de suas funções devido à Operação Publicano representam 10% do total de servidores ativos e que estas ausências prejudicam e sobrecarregam os trabalhos de fiscalização. Outro argumento é que estes servidores, alguns afastados há mais de 6 anos dos serviços, continuam recebendo salários normalmente, em vários casos, acima dos R$20 mil por mês. A Operação Publicano começou em 2015 e apurou um suposto esquema de corrupção na Receita Estadual entre 2010 e 2014. Os promotores afirmam que auditores fiscais cobravam propina de empresários para não aplicar multas e facilitar a sonegação de impostos. Segundo a investigação, o dinheiro seria dividido com o alto escalão da Receita e parte do que era desviado teria abastecido a campanha de reeleição do então governador Beto Richa em 2014. Richa sempre negou as acusações. Na época, ocorreram prisões de auditores, mas atualmente todos os investigados estão em liberdade. Em agosto do ano passado, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal suspendeu a delação premiada do ex-auditor Luiz Antônio de Souza, responsável por boa parte dos depoimentos com acusações. Desde então, com base nesta e em outras decisões de tribunais, as ações criminais da publicação suspensas. Alguns recursos estão em análise e não há previsão de novos julgamentos. Em meio a este impasse, o Ministério Público foi consultado sobre o retorno dos auditores ao trabalho e desta vez concordou. Pediu apenas que a autorização para voltar ao serviço ficasse restrita para quem não tivesse sido condenado até agora. O benefício também não deve ser estendido a auditores que eventualmente já foram condenados ou tiveram a perda do cargo público, ou seja, foram demitidos. Já em relação aos demais, o juiz criminal Juliano Nanúncio autorizou o retorno às suas funções. Ele determinou que isto deve ocorrer em atividades distintas de fiscalização anteriormente desempenhadas e em unidade administrativa diversa. Ou seja, seguem afastados dos serviços relacionados à fiscalização tributária nos setores em que teriam praticado crimes e foram denunciados, reduzindo assim o risco de reiteração criminosa, ou seja, de voltarem a se envolver em supostos casos de corrupção. A decisão beneficia 44 auditores, que a partir de agora estarão autorizados a retomar os serviços em delegacias da Receita Estadual. A defesa do ex-governador Beto Richa informou que as acusações de pagamento de propina contra o ex-governador, essas acusações contra ele, não foram comprovadas e se baseiam em provas que já foram anuladas pela Justiça. Que as acusações contra Beto Richa tiveram motivação política e que a Justiça concedeu decisões favoráveis ao ex-governador, o que demonstra, segundo a defesa, a sua lisura na vida pública. Já a defesa do ex-auditor que fez delação premiada preferiu não se manifestar em relação a essa decisão da Justiça divulgada agora. A Receita Estadual, por sua vez, disse que os 44 auditores fiscais voltarão ao trabalho, mas não irão realizar funções de fiscalização, como o lançamento de tributos de autos de infração. A Receita Estadual ainda destaca que o custo do afastamento dos servidores é alto, já que a remuneração deles passa de R$1 milhão por mês, o total dessa remuneração. Nós pedimos também manifestações para o Ministério Público, mas ainda não tivemos um posicionamento. Se tivermos, iremos atualizar ao longo aqui do nosso Meio Dia Paraná. Depois do intervalo, claro, tem muito mais aqui no Meio Dia Paraná. Vamos trazer a cobertura do julgamento de um caso de feminicídio, o assassinato de uma servidora da UEL pelo ex-marido. A sessão do Tribunal do Júri está ocorrendo nesse momento. Tem também a fiscalização de radares pelas ruas e avenidas de Londrina. Uma operação do Instituto de Pesos e Medidas hoje cedo em vários pontos da cidade. E as queimadas que têm dado trabalho para os bombeiros e deixam o céu cinzento em toda a região. Já já estamos de volta para mais de uma hora recheada de informação aqui no nosso Meio Dia Paraná. Ele vive nas ruas e tem muito a ensinar. Baseado em uma história real. Tenham isso em mente. Não importa se você é rico ou se você é pobre, somos todos iguais. Hoje, na sessão da tarde.
Ué, a série nem acabou? Mas a pipoca sim. Sem pipoca, sem série. Eu sou Pipoflix. Beija-Flor Alimentos. Por um mundo de sabor. Por que escolher a Cressol? Aqui é assim, a gente não para e precisa investir sempre. E quem coopera tem apoio financeiro e tranquilidade para custear a produção. Por isso eu escolhi a Cressol. Ela impulsiona o agro e olha para o futuro de um jeito diferente, sendo para todos, integrada comigo e com você também. Eu e minha família contamos com soluções financeiras que se encaixem com as necessidades da propriedade. Quer começar um novo ciclo? Vem junto, somos a Cressol. Tá cada dia melhor. A promoção Vem Que Tem já está na reta final, mas ainda dá tempo de participar e concorrer a uma casa no valor de R$200 mil. E tem carro o mês inteiro. Corre pra cá. Piso HD 20,90. Kit de louças em cepa 529,90. Tinta rende muito 20 litros 269,90. São 27 lojas em todo o Paraná. Vem pra maior promoção do Paraná. Vem Que Tem na Comercial Ivaiporã. Arapongas está recebendo mais de 300 milhões em investimento. Só o contorno viário é uma obra de quase 130 milhões. Outros 95 milhões estão sendo investidos pela Sanepar em saneamento básico. 3 grandes escolas estão sendo construídas. Uma no Jardim Caravelli, uma no Jardim Paulista e outra no Alto da Boa Vista, totalizando mais de 15 milhões. Sem falar no novo CEMEI no Vale das Perobas, na sede do Sesc Senac. Pavimentação de estradas rurais, novas unidades do projeto Meu Campinho e várias outras obras, gerando milhares de empregos. É a resposta de Arapongas para os tempos que vivemos. 300 milhões de reais em investimento. Uma nova Arapongas a cada momento. Prefeitura de Arapongas. Uma Arapongas para todos. Jade descobriu o segredo de Pedro e tá querendo abrir o bico. A Karina não tem nada a ver com essa rixa que você tem com a Bianca. Ela não merece saber que o Pedro foi pago pra namorar com ela. Hoje, Malhação Sonhos. Já passa de 2 horas a duração do julgamento de Alan Borges, acusado de matar a ex-esposa no ano passado em Londrina, a servidora da UEL, a Sandra Curti. A Catherine Tanan está desde cedo no Fórum Criminal de Londrina, na sede provisória do Fórum Criminal, que fica aqui na Avenida Tiradentes, e a partir de agora traz toda essa cobertura para você. Olha só, Alberto, as testemunhas começaram a ser ouvidas às 10 horas da manhã e neste momento outras são ouvidas também. A gente está falando de vizinhos da Sandra Maracurti, que foi morta, além de uma das irmãs dela, mas outras ainda devem ser ouvidas. Até agora, 4 pessoas já foram ouvidas.